Boa noite, meus amigos. É sempre um prazer muito grande estar aqui nessa casa, onde sempre eu sou recebida com muito carinho. Dá prazer para a gente, né, ser bem tratado, todo mundo gosta. O nosso assunto de hoje são as preces espíritas. Mas esse assunto é muito grande mesmo. A gente estuda e vai ter muito que estudar ainda. Mas eu vou conversar com vocês sobre aqueles aspectos que, a meu ver, são os mais importantes para que nós encaremos essa atitude de orar. Eu vou começar pela palavra de Jesus, que dizia: orai e vigiai. Ora, vocês não têm a menor dúvida de que toda pessoa religiosa ora, não é verdade? Agora, vigiar é difícil. E eu estou falando isso, eu nunca me esqueço que eu vivi, desde pequenininha, no Centro Amaral Ornelas, onde o professor Ramiro Gama fazia as reuniões, né? E ele falava muito bem, ele era um professor de língua portuguesa, mas ele dizia assim: o que eu estou falando não é para vocês, é para mim também, porque o ouvido que está mais próximo da minha boca é o meu. Eu, quando era menina, que eu via os palestrantes nas casas espíritas, eu achava que eram pessoas puras, perfeitas. Também assim eu pensava dos padres, dos pastores. Mas não, nós somos todos seres humanos, estamos todos numa escalada evolutiva, subindo degrau a degrau, sabe Deus com que sacrifício, não é? É tudo muito difícil, vigiar é muito difícil. Mas vamos continuar. Eu quero falar uma citação aqui do André Luiz, que ele fala assim: cultive o hábito da oração. A prece é luz na defesa do corpo e da alma. Estude sempre. A renovação das ideias pelo estudo favorece a sábia renovação das células do nosso corpo. As pessoas costumam orar de uma maneira assim muito superficial. Há pessoas que têm preces decoradas. Não vamos falar mal das outras religiões, porque até nós mesmos falamos preces decoradas, que foi a que Jesus ensinou, que está na Bíblia, o Pai Nosso. Mas não adianta a gente dizer aquelas palavras lindas que as preces têm, se a gente está falando aquilo e está pensando em outra coisa. O nosso pensamento tem que estar voltado para Deus. A gente tem que emancipar os nossos sentimentos. Não adianta você ficar no sofá, vendo televisão, e o repórter falando de todas as falcatruas que os políticos fazem, e você ficar lá sentindo ódio dele, xingando ele, e depois você vai rezar. Não adianta nada. Nós não gostamos do que eles fazem, o que eles fazem está errado, mas a justiça de Deus se fará. Não sou eu que vou desejar o mal para eles. E isso não é só religião, não. Shakespeare colocou na boca de uma personagem, de uma das suas peças, essas palavras. Guardar ressentimento é como tomar veneno todos os dias esperando que a outra pessoa morra. Porque você fica assim, aquele bandido, aquele safado, aqueles palavrões todos que a gente diz, piores do que isso que eu estou falando, e o cara está lá gozando a vida, cheio da grana, passeando pelo mundo inteiro, com mulheres lindíssimas do lado dele, com carrões, e você está botando um câncer no seu fígado. Guardar ressentimento é tomar veneno. Então, para de xingar. Pede a Deus que essas criaturas se arrependam enquanto elas estão encarnadas, porque depois vai ser muito difícil. Agora, falando sobre as preces espíritas, eu tenho uma coisa interessante a contar. Eu nasci com uma tia minha fazendo a prece, que está aqui nesse livro, para o espírito que está reencarnando. A minha mãe me disse que não sabe por que ela fez isso comigo, porque outros nasceram antes de mim, que eu tenho um primo mais velho, o meu irmão e a minha irmã, depois venho eu, e depois vêm outros primos mais novinhos. Ela fez para mim, eu fui a primeira, e depois de mim ela não fez mais, nem para a filha dela. A minha mãe disse que não entendeu por quê, a família toda era espírita, a minha mãe desde cedo tinha mediunidade,
Mas eu acredito que a minha tia estava começando no espiritismo naquela ocasião, e ela ficou motivada a fazer a prece para mim. Mas eu devolvi a gentileza, porque quando a minha prima me telefonou dizendo que, olha, Sônia, eu sinto muito informar, lamento, mas a minha mãe não passa de hoje. Eu agarrei o Evangelho segundo o Espiritismo, meti debaixo do braço e fui para lá. Me meti na sala onde ela estava, não podia entrar, eu pedi para entrar e fiz a prece para o espírito que está desencarnando. Ela me fez essa bênção e eu devolvi para ela, né? Mas, meus irmãos, eu queria também falar, foi coincidência agradável, eu cheguei aqui e recebi uma folha de Emmanuel, né, falando sobre a intercessão. E eu tinha separado esse tema para falar com vocês sobre a intercessão. Paulo, apóstolo, foi quem mais falou da intercessão. E o André Luiz diz assim: quem ora em favor dos outros ajuda a si próprio. Mas, gente, não vamos orar por interesse, não, tá? Mas acredite, toda vez que você eleva o pensamento e que você está desejando o bem para outra pessoa, você está se acercando de espíritos bons. Eu já comentei aqui nesta casa, eu me lembro bem, eu perguntei a vocês, qual é a companhia que você deseja? Você quer os bons espíritos ou os maus espíritos? Se você ficar no sofá xingando o político, você vai atrair os maus espíritos. Os seus companheiros vão ser aqueles de baixo nível mesmo, baixo astral. Agora, se você ora por ele, Deus tenha piedade dessa criatura, quanta iniquidade que ele comete, que ele se arrependa, que enquanto ele está encarnado, que ele volte atrás, que ele faça alguma coisa para melhorar ele e a vida dos outros. Aí você está se acercando de espíritos bons. Pode ser que você consiga atingir o seu objetivo, que é fazer essa pessoa ser envolvida pelo bem. Porque essas pessoas, elas têm amigos espirituais. Não somos só nós que temos, eles também têm. Então, na hora que você ora por ele, as pessoas que gostam dele, que estão no espaço, que estão vendo, meu Deus, ele está errando, e vê alguém orando por eles, bom, essas pessoas vão lá tentar ajudar, tentar abrir aquela mente para o bem, né? Então, a intercessão é uma atitude muito séria, muito efetiva, fecunda, entendeu? Interceder pelo outro. É melhor você orar pelo outro do que por si mesmo. E outra coisa, antes de orar, não se esqueçam, eu faço bastante força para não errar, não começa pedindo, começa agradecendo. Meu Deus, se nós pararmos para olhar para o mundo à nossa volta, todos nós aqui só temos a agradecer. Em primeiro lugar, pela chance de reencarnar, porque não está fácil não, hein? Vocês estão pensando que está fácil reencarnar? Não está, não. Mas nós precisamos da reencarnação. Então, a primeira coisa que você tem que agradecer é por estar reencarnado. A tua chance de fazer o que o Chico dizia, que era a faxina no perispírito. Porque o nosso perispírito, o Chico, naquela época que ele falou isso, não existia nem chip. Eu é que introduzi o chip na fala do Chico, porque ele dizia que o perispírito grava tudo que a gente faz de bom e de ruim, e que a única maneira da gente fazer a limpeza do perispírito, eu digo, é limpar o chip. A memória está ali do que você fez de bom e do que você fez de errado. Aí o Chico dizia que só há duas maneiras de fazer a limpeza do perispírito. Uma é o trabalho, a outra é a dor. Eu confesso a vocês que prefiro o trabalho. Peço a Deus que me dê muito trabalho. Mas a gente não foge da dor. Por quê? Por causa das nossas dívidas do passado. Mas Deus é misericordioso. Você tem dívidas do passado. Não adianta você rezar, Senhor, me livra das minhas dívidas. Ele não vai te livrar, não. Mas Ele pode amenizar. Eu gosto de contar a história de um senhor que era diretor de uma casa espírita e que fazia caridade, acolhia jovens, órfãos. E ele trabalhava muito, ele tinha um emprego dele e trabalhava na casa, pelo centro e pela obra, né, das crianças desvalidas. E ele, um dia, no emprego dele, ele perdeu um dedo numa máquina daquelas. E todos os irmãos da casa ficaram abismados. Como é que pode um homem tão dedicado à religião? Ele nem se casou, parece até um padre. Ele vive dedicado para a casa espírita, para essas crianças.
Como que Deus permitiu isso? Como é que os guias espirituais dele permitiram isso? Aí, numa reunião, uma médium recebeu uma comunicação de um espírito dizendo que, em outra encarnação, ele foi o responsável, numa luta, de arrancar o braço de um adversário. E que ele veio à destinação de perder um braço inteiro. Mas como ele trabalhou tanto pelo próximo, mas tanto, a pena dele foi diminuída, ele perdeu só o dedinho. Então, nós não podemos ficar julgando Deus. Ele é misericordioso e ponto. Isso não se discute. Ele sempre vai olhar pelos seus filhos. Ele nos ama. Ele quer o melhor para nós. E, às vezes, a gente pede uma coisa que não é o melhor para nós. A gente pensa que aquilo vai ser bom, mas ele sabe que não vai ser. Quantas vezes a gente pediu uma coisa, não veio, e depois a gente agradeceu a Deus porque não veio? Quantas vezes, meus irmãos? Pensem bem que vocês vão descobrir isso. A gente tem a oportunidade de reencarnar. O segundo agradecimento, a gente tem que agradecer pelos pais, pelo casal que nos deu esta bênção da reencarnação. Quantos casais fazem aborto? Os nossos queridos pais não fizeram, não nos abortaram. E nos ensinaram os verdadeiros valores da vida, porque é dentro do lar que a gente aprende as primeiras lições, não é? De amar o próximo, de respeitar os outros. Pelo menos na minha casa era assim. A gente não podia chegar da escola com um lápis que não foi ela que comprou. A minha mãe dizia assim: de quem é esse lápis? Não foi eu que te dei. Quem é que te deu isso? Aí eu dizia: foi meu colega que me deu. A minha mãe ia perguntar para a mãe dele se ele tinha mesmo me dado aquele lápis. Se ele não tivesse me dado, eu tinha que devolver. Meu pai era um português, mas assim, muito severo, que ele devolvia centavo. Se a pessoa pagasse a ele, ele tinha que dar troco de centavo, ele dava o troco de centavo. Mas tem gente que não, né? Recebe troco a mais e fica calado. A gente fala dos políticos, mas a gente faz igual ou pior. Não se iludam. O pessoal mete o malho na televisão também, né? Todo povo tem a televisão que merece, todo povo tem os governantes que merece. Porque nós não somos santinhos, nós não somos purinhos. Entendeu? Muitos de nós, no lugar deles, faríamos igual ou pior. Ah, vou meter a mão. Está aqui só para mim. Ninguém está vendo. Quantos não fariam isso, meu Deus? Quantos? Agora, falar do outro é fácil, né? Porque ele está lá, você está aqui. E outra coisa, o indivíduo que é eleito, ele depende de um congresso inteirinho. Aquelas armações, aqueles conchavos, e ele é pressionado. Ou faz, ou vai cair fora. E tem muitos que se rendem. Eu costumo citar como exemplo uma senhora, Regina Gordilho. Essa senhora, eu a conheci porque eu estudei na Gama Filho, e lá havia um prefeitinho, a gente chamava de prefeitinho, era o administrador daquelas classes de base, né, da universidade, os porteiros, os faxineiros, ele que administrava aquilo tudo. A gente chamava ele de prefeitinho, e o cantinho lá dele a gente chamava de prefeitura. Esse senhor era viúvo e casou com a Gordilho, que era viúva também. E ela tinha 2 filhos. O mais velho dos filhos dela tinha 17 anos, pegou o carro do padrasto, sem carteira, com o bolso cheio de cocaína e com a cara cheia de cocaína, e foi abordado pela polícia. Só que a polícia o matou. Ele merecia ser preso? Merecia. Menor de idade, dirigindo sem carteira, cheio de cocaína no bolso e já tinha consumido também muita. Mas matar? O que ele fez para merecer ser morto? Ela fez uma campanha tão violenta contra esses policiais, eles foram presos, que ela acabou se elegendo vereadora. Mas ela pediu para sair fora. E sabe o que ela disse? Ela disse que dentro da Câmara era um conchavo tão grande de roubalheira, de falcatruas, que eles queriam que ela entrasse no esquema. E ela disse: eu não vou entrar nisso. Aí ela disse: olha, vocês podem deixar que eu não conto para ninguém.
eu só não quero é participar. Eles disseram assim, não, ou você participa ou morre. Tá bom para vocês isso? Ela saiu, ela pediu exoneração, foi exonerada. E não quer saber de política para nunca mais na vida. Então, a gente não sabe o que essas pessoas estão passando lá. Algumas são fortes o suficiente para abrir mão do cargo e vir embora. Outros sentem-se seduzidos pelo poder, não querem perder a mamata, né? Bom, então, antes de julgar todas essas pessoas, os nossos vizinhos, os nossos colegas de trabalho, vamos julgar a nós mesmos. Homem, conhece-te a ti mesmo. Eu sempre pensei que tinha sido Sócrates que tinha dito isso. Aí eu fiquei surpresa que no Espiritismo, eles dizem assim, como disse o filósofo na Antiguidade, não citaram Sócrates. Aí eu fui pesquisar. Essa frase é atribuída a várias pessoas, ninguém tem certeza quem foi que disse. Então, diz que está escrito até num templo, homem, conhece-te a ti mesmo. É uma tarefa difícil. A gente sempre enxerga o outro. A gente sempre aponta um dedo para lá, mas tem 3 apontados para a gente, e esse aqui para Deus, né? Aí eu me lembro de uma figura de linguagem que eu ouvi uma vez, de que a humanidade é como se fosse uma fila indiana. Fila indiana é um atrás do outro, né? E que cada pessoa é aquele homem sanduíche, que leva uma tabuleta aqui, outra aqui, fazendo propaganda. Mas essa fila indiana é uma fila indiana diferente. Aqui na frente estão escritas todas as qualidades das pessoas. E aqui atrás estão escritos todos os defeitos. Ora, se a gente está numa fila indiana, o que acontece? Você lê as suas qualidades e lê os defeitos do outro. Mas tem alguém atrás de você lendo os seus defeitos. Então, é uma ilusão a gente achar que é perfeitinho. Se a gente fosse perfeitinho, não estava aqui não, meu bem. Isso aqui é um mundo de provas e expiações. Espíritos endividados que nós somos. Estamos pagando uma parcela. Vamos ver se a gente faz força de chegar até o final dessa encarnação melhores do que chegamos. Não é? Então, meus amores, na hora de orar, primeiro, agradecer pela reencarnação. Segundo, agradecer pelas pessoas que nos deram a oportunidade de reencarnar, pelo que nós aprendemos com eles, pelas escolas que nós tivemos. Olha, gente, eu estudei em escola do governo, e hoje nem escola particular não é boa como no tempo que eu estudei. E no tempo que a minha mãe estudou era melhor ainda. Eu me lembro que eu estava fazendo o antigo ginásio, a minha mãe que só tinha ido até a 4ª série primária, ela sabia o que eu estava aprendendo. Porque no tempo da minha mãe, o primário era uma coisa assim, naquele tempo chamava primário, né? Agora é o ensino de 1º grau, 1ª a 4ª. Não, é ensino fundamental agora, já mudou de novo. Ensino fundamental de 1ª a 4ª. E a minha mãe só fez até a 4ª série, que nem meu pai lá em Portugal também. Mas ela sabia muita coisa que eu estava aprendendo no antigo ginásio, que era a 5ª ou 8ª série. Eles ficavam mais tempo na escola e os professores puxavam mais dos alunos, né? Bom, então, meus irmãos, na hora de orar, antes de pedir, agradecer, agradecer, agradecer. Porque a gente tem que agradecer as boas escolas que teve, os bons professores que teve, as oportunidades de emprego. Quanta gente está desempregada? Quanta gente está desempregada? Você tem emprego, não é verdade? A saúde não é perfeita, a minha pelo menos não é, mas eu estou em pé. Tem gente que está na cama, respirando por aparelhos, vive 10, 20 anos assim. Nós estamos andando, falando, ouvindo. E a gente encontra pessoas que estão em situação física pior do que a nossa e que trabalham mais do que nós, pelos outros, ora, faz caridade, até pelo telefone. A gente está cansado de saber que no Espiritismo existem muitos exemplos assim, não é verdade? Então, não se esqueçam que antes de pedir, agradecer. E quando começar a pedir, saber o que vai pedir. Saber o que vai pedir. Porque a gente, às vezes, pede o que vai ser ruim para nós. Mas a nossa sorte é que Deus não dá. Ele não dá. Ele sabe o que é melhor para você. Ele vai negar. Certo? Então, a gente não tem que pedir, não. A gente tem que pedir força, coragem, discernimento. Pedir a Deus
que esclareça a nossa mente para a gente escolher um caminho bom. Esses são os pedidos. Agora, não pede automóvel, não. Não pede promoção no emprego. Isso tudo é bobagem. Você tem que pedir coragem para você estudar mais, para você se dedicar mais, força para você ser um melhor funcionário. Isso é que a gente tem que pedir. Mas não esquecer também de orar em favor dos outros. Quem ora em favor dos outros ajuda a si próprio, diz André Luiz. Agora, eu vou ler para vocês uma página, um pedaço, né, do Jó. Ele diz assim: mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Ele havia perdido tudo que ele tinha, mas ele não estava preocupado com as perdas, ele estava preocupado com os amigos que estavam sofrendo, e orou por eles. E depois que ele orou pelos amigos, Deus deu a ele em dobro tudo que ele tinha perdido. Está na Bíblia, Jó, capítulo 42, item 10. A intercessão é o oposto do egoísmo, porque a pessoa, sabe aquele cara farinha pouca, meu pirão primeiro? Chega na festa, ele mete a mão, tudo que é doce, em tudo que é salgado, empurra o outro para chegar na frente. Olha, tem gente granfina que faz isso, hein? Eu já vi com esses olhinhos aqui. O cara chega na festa, dá empurrão no outro para apanhar um sanduíche melhor. Meu Deus, gente de dinheiro. Eu não entendo isso. Mas acontece o seguinte: a gente tem que lembrar do outro até na hora de orar. Não é pedir a Deus para você em primeiro lugar. Em primeiro lugar, pedir pelo próximo. Lembrar as pessoas da família, da vizinhança, da casa religiosa, do seu emprego, que estão necessitando mais do que você. Ore por eles. Ore por eles. Antes de pedir para você. E quando pedir para você, não peça bobagem. A intercessão fez com que Jó, doente como estava, intercedesse por seus amigos. Paulo acreditava que nosso crescimento espiritual pode ocorrer através das orações de outros em nosso favor. Então, veja bem, ele acha que o nosso crescimento espiritual pode ocorrer através das orações de outros em nosso favor. Agora, acontece o seguinte: eu li uma pesquisa científica que aconteceu no Brasil, em São Paulo. Essa é muito boa. Os cientistas resolveram testar o poder da oração. E eles pegaram alunos universitários, fizeram 2 grupos, e convidaram voluntários de qualquer religião, podia ser católico, protestante, espírita, umbandista e essas religiões orientais, quem quisesse orar. Aí um grupo ia ter as orações dessas pessoas voluntárias. Não receberam nada sobre eles a não ser a foto e o nomezinho. A foto e o nome. O outro grupo não tinha ninguém orando por eles. Mas antes de começar a pesquisa, eles fizeram um exame de sangue nos 2 grupos e examinaram as notas na faculdade dos 2 grupos. Meses depois, terminada a pesquisa, eles voltaram a fazer exame de sangue nos jovens e olhar o adiantamento deles nas notas, né? Acreditem, os jovens por quem o grupo de voluntários orou tinha melhorado a saúde, o exame de sangue demonstrava isso, e as notas dele na faculdade tinham melhorado. Poder da prece, poder da oração, provado cientificamente. Não eram religiosos, eram cientistas. E outros cientistas fizeram outros tipos de pesquisa. Por exemplo, os cristais da água, eles se modificam de acordo com a música. Se é uma música celestial, suave, doce, os cristais fazem desenhos lindos. E se é um batidão, o cristal fica feio. Então, gente, qual é a ambiência que você quer para você? É nisso que você tem que focar o seu pensamento, nas coisas boas, não é? Não é ficar diante da televisão escutando coisa ruim, coisa ruim. Gente, o mundo está perdido, todo mundo diz isso. Eu fui professora de jornalismo. Aí eu dizia para meus alunos assim: o jornal tem a cabeça do dono. Naquele tempo existia Jornal do Brasil. Eu digo que vocês passem na banca, não precisa comprar, não.
está lá pendurado, Jornal o Globo, Jornal do Brasil. Vocês leem a primeira página de um e do outro. Quero que vocês depois me digam o que vocês viram. Sabe a conclusão que meus alunos chegaram? Eu já tinha chegado a essa conclusão antes. Parecem dois países diferentes. Porque a cabeça do dono do Jornal do Brasil era uma, a cabeça do Jornal o Globo era outra. Depois que o Roberto Marinho morreu, a coisa tem melhorado um pouquinho. Tanto a televisão quanto o jornal está melhorando um pouquinho. Mas já foi brabo. O Roberto Marinho defendeu até a ditadura, né? Ele era a favor da ditadura. E a coisa melhorou um pouquinho. Mas eu sempre disse aos meus alunos, o jornal tem a cabeça do dono. E outra coisa, notícia boa não vem de jornal. As pessoas dizem assim, é uma tristeza, você olha a primeira página do jornal, só tem crime, assassinato, falcatrua. Eu digo, graças a Deus que isso está na primeira página do jornal. Eu vou ficar muito triste o dia que aparecesse na manchete, chefe de família cumpriu com o seu dever. Sabe por quê? Porque ele vai ser exceção. O resto do mundo vai estar fazendo tudo errado. Enquanto a notícia ruim está ali, aquilo é a exceção. As coisas boas estão em silêncio. Quantos jovens espíritas, católicos... A minha neta, por exemplo, ela foi criada no espiritismo com 14 anos, virou católica. Vai com Deus. Ela vive socada na igreja, graças a Deus. Porque tem muita menina solta no mundo fazendo sabe Deus o quê. Ela vive na igreja. Ótimo. Ela começou fazendo a crisma, ela era crismanda. Depois ela passou a orientadora de crismandos. Agora ela é a coordenadora das orientadoras de crismandos. Deixa ela lá. Existem muitos jovens católicos, protestantes, espíritas, umbandistas, como é que chama os indianos, hein? Budistas, fazendo bem, fazendo caridade. De vez em quando bate na minha porta, jovens de igreja, às vezes não é nem da minha neta, às vezes eu conheço os amiguinhos dela, mas tem outros que de outras igrejas que vão lá pedir açúcar, café, eu dou. Estão fazendo caridade. Essas crianças estão perdendo o tempo, perdendo entre aspas, né, de diversão, se dedicando ao próximo. E eles não saem no jornal, ninguém bota lá, olha, os jovens da igreja tal, os jovens do centro espírita tal, fizeram isso de bom, isso, não fazem. E tomara que não apareça isso no jornal nunca, quando aparecer, porque eles vão ser exceção. Existem muitas pessoas no mundo fazendo bem. Você, às vezes, pesquisando na internet, você encontra quantas caridades são feitas pelo mundo afora, quantos países têm jovens e têm adultos mesmo, dedicados a causas de pessoas que sofrem, e não sai no jornal. Graças a Deus. Deixa como está, que está bom. Entendeu? Porque notícia boa não vem de jornal. O que vem de jornal é o escândalo. Enquanto isso, eles vão atrás do escândalo. Ninguém vai ficar atrás de jovenzinho que faz caridade, não. Ele não vai vender jornal. Paulo acreditava que nosso crescimento espiritual pode ocorrer através das orações dos outros em nosso favor. Eu já falei da pesquisa científica, né? Eu queria ler para vocês essa frase aqui. Um dia todos vão acreditar. Quanto mais o tempo passa, mais a ciência comprova fatos como este. No livro Evolução entre Dois Mundos, psicografado por Chico Xavier, havia conceitos de alguns médicos amigos do Chico, havia conceitos que alguns médicos amigos do Chico julgavam errados e o aconselhavam a não publicar a obra. Chico pediu licença para meditar. Momentos depois, declarou aos amigos médicos aqui da Terra: André Luiz disse que vocês é que estão errados. De fato, anos após a publicação, a ciência comprovou conceitos explicados nesse livro. André Luiz, o espírito que ditou a obra, tinha sido médico na última encarnação. A polêmica era a respeito da membrana citoplasmática e o núcleo da célula. Vejam, os amigos do Chico, naquela época, onde a ciência ainda não estava evoluída, acharam que era uma vergonha o Chico publicar aquele livro com aquele erro de ciência. O Chico disse, o André Luiz disse que vocês é que estão errados. E publicou o livro. E anos mais tarde a ciência comprovou que aquilo era correto. Aí, o Luiz Carlos Leite disse assim, a ciência anda tão avançada que um dia vai descobrir o livro dos Espíritos.
Mas quanto mais a ciência avança, mais ela comprova aquelas coisas que o espírito acredita. Não é verdade? Bom, então agora deixa eu prosseguir aqui. Vamos ver o Evangelho segundo o Espiritismo. Olha aí. Será que eu desmarquei? Pedi e obtereis. Aqui nós vamos falar da qualidade da prece. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam a recompensa. A vaidade, né? Estão se exibindo que são bonzinhos e puros. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e, fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto. E vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. Não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que é que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Mateus, capítulo 6, versículos 5 a 8. Mas essa parte aqui que ele diz, fechar a porta do quarto, não é bem para você se recolher e ficar longe de todo mundo, não. Porque você pode orar no ônibus, você pode orar na rua. Você tem que se fechar dentro da sua alma. Você tem que se alhear das coisas que estão em volta. Não adianta você ficar orando e pensando, aquela bolsa ali está mais barata nessa loja, eu vou comprar. Pô, lá foi a oração para o espaço, né? Mas não no bom sentido. Foi para o espaço e se perdeu. Entenderam? Quando vos aprestardes para orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que vosso Pai que está nos céus também vos perdoe os vossos pecados. Se não perdoardes, vosso Pai que está nos céus também não vos perdoará os pecados. Marcos, capítulo 11, versículo 25 a 26. Também disse esta parábola a alguns que punham a sua confiança em si mesmos, como justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, publicano o outro. O fariseu, conservando-se de pé, orava assim consigo mesmo: meu Deus, rendo-vos graça por não ser como outros homens, que são ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo e tudo o que possuo. O publicano, ao contrário, conservando-se afastado, não ousava sequer erguer os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador. Viram? Declaro-vos que este voltou para a sua casa justificado, e o outro não, porquanto aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que se humilha será elevado. Então, até na hora de orar, gente, a gente tem que ter humildade. A gente tem que reconhecer a grandeza do Pai e a nossa pequenez. Agora, a eficácia da prece. Eu queria destacar só algumas coisas que eu marquei aqui, porque o horário já está indo, e eu falo para caramba. Olha só. Seja o que for que peçais na prece, crede que obtereis, e concedido-vos será o que pedirdes. Bom, há quem conteste a eficácia da prece, com fundamento no princípio de que, conhecendo Deus as nossas necessidades, inútil se torna expor essas necessidades a Ele. E acrescentam os que assim pensam que, achando-se tudo no universo encadeado por leis eternas, não podem as nossas súplicas mudar os decretos de Deus. Pode sim, porque eu já contei para você a história do homem que perdeu o dedinho. Sem dúvida alguma, há leis naturais imutáveis que não podem ser abrogadas ao capricho de cada um. Mas daí a crer que todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade, vai grande distância.
Se assim fosse, nada mais seria o homem do que instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Então, nós podemos mudar o curso. A gente, quando reencarna, já tem traçado o que a gente vai fazer. Há coisas que a gente não vai poder mudar, mas outras, a nossa atitude correta poderá mudar, sim. A gente tem que acreditar nisso, senão a gente não vou fazer nada não, já estava escrito que eu vou ser apunhalado mesmo pelas costas, eu vou apanhar, vou ser açoitado pela vida mesmo, então deixa eu brincar, farrear, fazer de tudo que eu quiser. Não. Se a gente andar na linha, pode minorar. É que nem você comprar uma geladeira à prestação de 12 meses. Aí um dia você ganha o 13º salário, adiantamento do 13º que o prefeito não me deu. Aí você vai lá e vai assim, eu pago 2 prestações para adiantar. É isso que a gente faz quando a gente age corretamente. A gente reencarnou com algumas coisas que não vão mudar. Algumas penas a gente vai ter que passar, mas outras a gente poderá modificar com as nossas atitudes mentais, com as nossas atitudes para com o semelhante. Amar o próximo, respeitar. Gente, eu vi foi no Fantástico, dizendo que nós somos primos de todas as pessoas do mundo. Se você fizer uma árvore genealógica, as pessoas têm raiva de africano e estão lá na árvore genealógica deles, que eles são primos dos africanos, que eles detestam porque são negros. Então, Jesus já tinha dito, somos todos irmãos. E quando a gente vê um irmão errado, a gente vai concordar com o erro dele? Não. Mas a gente vai odiá-lo? Não. A gente tem que pedir a Deus misericórdia para que Ele desperte. Essa é a verdadeira caridade. Não adianta você dar esmola para pobre, rezar todo dia, vir ao centro não sei quantas vezes por semana, mas se você tiver ódio no seu coração, você não está cumprindo a lei de Deus. E deixa eu beber água. Bom, eu vou pensar porque não dá para ler tudo, não. A providência, se não acede a todas as súplicas que se lhe faça, uma vez que ela sabe melhor do que nós o que é para o nosso bem, é como procede um pai que sabe melhor do que nós o que é bom para o nosso bem. É como procede um pai criterioso que recusa ao filho que lhe seja contrário aos seus interesses. Em geral, o homem apenas vê o presente. Ora, se o sofrimento é de utilidade para a sua felicidade futura, Deus deixará sofrer, como o cirurgião deixa que o doente sofra as dores de uma operação que lhe trará a cura. O Deus que lhe concederá sempre o que ele o pedir, com confiança, é a coragem, a paciência e a resignação. Nós temos que pedir isso a Deus. Coragem, paciência e resignação. Se a gente tiver isso, a gente já tem muito. Porque, olha, você passar por um sofrimento sem coragem, sem paciência, sem resignação, o sofrimento fica muito maior. Acreditem nisso. As pessoas que são pacientes, resignadas, corajosas, os males atingem a elas menos do que aos outros. Tomemos... não, aqui não, esse não. Eu queria falar... a ação da prece e a transmissão do pensamento. A prece é uma invocação, mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. Pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Podemos orar por nós mesmos ou pelos outros, pelos vivos ou pelos mortos. As preces feitas por nós mesmos ou por outrem, pelos vivos ou pelos... As preces feitas a Deus escutam-na os espíritos incumbidos da execução de sua vontade. As que se dirigem aos bons espíritos são reportadas a Deus. Quando alguém ora a outros seres que não Deus, falo recorrendo a intermediários, a intercessores, porquanto nada sucede sem a vontade de Deus. O Espiritismo torna compreensível a ação da prece, explicando o modo de transmissão do pensamento, quer no caso em que o ser a quem oramos acuda ao nosso apelo, quer em que apenas lhe chegue o nosso pensamento. Para apreendermos o que ocorre em tal circunstância, precisamos conceber
mergulhados no fluido universal, que ocupa o espaço, todos os seres encarnados e desencarnados, tal qual nos achamos, neste mundo dentro da atmosfera. Este fluido recebe da vontade uma impulsão. Ele é um veículo do pensamento, como o ar é do som, como a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, ao passo que as do fluido universal se estendem ao infinito. Dirigido, pois, o pensamento para um ser qualquer na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo de um e outro o pensamento, como o ar transmite o som. Eu tenho uma sobrinha que eu criei como minha filha. Ela, quando nasceu, eu tinha 12 anos, mas quando o meu irmão ficou sem a esposa, eu tinha 14 anos, ela 2 aninhos, a minha mãe cuidava da casa toda, dela, do marido, do meu irmão que chegou com a filhinha nos braços, a minha irmã que trabalhava fora e eu que estudava. Do meu tio solteirão, que voltava, ele era caixeiro viajante, voltava com uma mala cheia de roupa para minha mãe lavar, a minha tia que estava tuberculosa internada num hospital lá em Friburgo, deixou a filha de 10 anos para minha mãe olhar, e meu avô e minha avó doentes. Minha mãe cuidava dessas pessoas todas, lavava, passava e cozinhava para todo mundo. Chegou uma menina de 2 anos, quem é que cuidava dela? Euzinha. Aí eu chegava do colégio, a minha mãe estava com ela no colo. Soninha, segura ela aqui. Ela não deixou eu fazer nada. Você já imaginou? Eu chegava do colégio 12h30. A minha mãe com ela no colo, tendo que trabalhar, fazer tudo com ela no colo, porque ela chorava sentindo a falta da mãe, né? Então, essa menina sempre disse, ela hoje já é avó, já tem mais de 60 anos. Ela dizia assim, tia, você é minha mãe. Você é a mãe que eu conhecia, eu levava para cortar cabelinho, eu levava ao médico, eu dava banhinho. Quando começou a ir para a escola, eu que levava na escola. Mas essa menina vive na Irlanda hoje. A filha foi para lá, conheceu um rapaz, casou, teve uma filhinha. Em 2011, ela foi para ver a neta nascer e não voltou nunca mais. Claro, a única filha que ela é viúva. A única filha que ela tem, a única neta, ela vinha fazer aqui no Brasil o quê? Ficou lá. Acontece o seguinte, eu aqui... Às vezes eu penso nela, ela me liga de lá. É o pensamento no fluido universal. E às vezes acontece o contrário. Eu ligo para ela e digo, tia, eu estava pensando em falar com você. Ela pensa em mim com carinho, com amor. E eu penso nela com carinho e com amor. Então, no fluido universal, você acha que não caminha? O meu pensamento caminha. Assim como caminha para um ente querido, caminha para um espírito amigo que esteja na espiritualidade. Bom, pela prece, obtém o homem o concurso de bons espíritos que acorrem a sustentá-lo em suas boas resoluções e inspirar-lhe ideias sãs. Ele adquire, desse modo, a força moral necessária para vencer as dificuldades e volver ao caminho reto de que se afastou. Por esse meio, pode também desviar de si os males que atrairia pelas suas próprias faltas. O homem, por exemplo, vê arruinada a sua saúde em consequência de excessos a que se entregou e arrasta até o termo de seus dias uma vida de sofrimentos. Terá ele o direito de queixar-se se não obtiver a cura que deseja? Não, pois que houvera podido encontrar na prece a força para resistir às tentações. Mas, meus irmãos, vocês vão te perguntar assim, ora, ela está falando tanto sobre orar, e cadê as preces espíritas? Bom, eu queria antes ler para vocês um texto que é um pouco grandinho, mas é muito interessante. É uma prece diferente. Senhor, eu desejo te fazer uma rogativa diferente. Todos pedem pelos injustiçados, por aqueles que têm sede e fome de justiça. Eu te peço pelos que cometem injustiças. Todos rogam pelas vítimas das drogas. Eu te rogo, Senhor, por aqueles que distribuem as drogas e com isso enriquecem. São criaturas infelizes que ajuntam fortunas à custa de vidas alheias, de lares destroçados. Logo mais, eles terão que responder perante a lei divina por toda a infelicidade que estão cultivando. Muitos pedem pelos órfãos e pelas viúvas. Eu te rogo, Senhor, por aqueles que deixaram as crianças sem pai e as mulheres sem marido, porque todos os que espalham o mal brevemente enfrentarão o julgamento da própria consciência. Todos suplicam pelas mães que tiveram as vidas de seus filhos ceifadas em plena juventude, pelo braço da violência assassina.
pelas mães que choram a ausência dos filhos, que eram toda a sua alegria. Mas eu, Senhor, te peço pelos corações das mães que têm seus filhos encerrados nas prisões, por aqueles que os receberam nos braços, os amamentaram e teceram mil sonhos de ventura e os viram todos destroçados. Te peço, Senhor, pelas mães que sofrem por ouvirem muitos chamarem seus filhos de bandidos, de criminosos, de homens sem alma. Muitos suplicam pelos que padecem fome. Eu te suplico por aqueles que a provocam, por aqueles que, tendo abarrotados os celeiros, mantêm as portas fechadas, esperando que o preço suba, que o mercado fique melhor, para poderem ganhar maiores somas em dinheiro. Todos pedem em favor dos que não têm acesso aos medicamentos, aos hospitais, a exames e a um tratamento digno. Eu te rogo por todos aqueles que fazem das suas possibilidades de servir ao semelhante uma oportunidade de conseguir ainda mais moedas para acrescentar nas suas contas bancárias. Muitos estendem súplicas aos céus pelos idosos abandonados que vivem nos asilos, nas ruas, nas clínicas. Eu te suplico por aqueles que os abandonaram, porque um dia colherão a exata medida do que estão semeando na atualidade. Enfim, Senhor, enquanto todos rogam pelos infelizes e desgraçados, eu te rogo por aqueles que sorriem e apresentam o coração em chaga viva, por aqueles que parecem ser vencedores no mundo, mas que trazem na intimidade a mensagem da frustração, do desamor, da solidão. Eu te peço, Senhor, por todos os que se encontram no momento da semeadura infeliz, porque na época da colheita sofrerão imensamente por todos os espinhos que terão de colher. O primeiro ato que deveria assinalar o dia do cristão é a prece. Não existe uma fórmula especial para orar. O bom pensamento mais vale do que grande número de palavras com as quais nada tem o coração. A qualidade principal da prece é ser clara, simples, sem frases inúteis. Cada palavra deve ter alcance próprio, despertar uma ideia, pôr em vibração uma fibra da alma. Orar por si mesmo é necessidade da criatura. Orar pelos que persistem no erro é exercício de amor ao semelhante. Essa página eu li no redação do Momento Espírita, pensamentos finais do capítulo 28, item 1, do Evangelho segundo o Espírito, de Allan Kardec, da FEB, né? Disponível também na internet, no Momento Espírita. Mas, meus irmãos, vocês vão dizer assim, ela falou, e ainda não chegou lá, e já está quase na hora de acabar, e ela ainda não leu a coletânea de preces espíritas. Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer a vocês que eu não tenho nada contra a gente ler as preces que estão aqui. Comecei a conversa com vocês, falando da minha tia orando para o espírito que estava reencarnando, que era eu, e da prece que eu fiz para ela, para o espírito que está desencarnando na hora do falecimento dela. E foi eu acabar de fazer a prece e ela desencarnou mesmo. Mas acontece que os espíritos sabem que algumas pessoas não sabem elaborar pensamento. Então, eles deram várias sugestões, e cada sugestão tem um prefácio que explica aquilo. Mas vejam bem, até o Pai Nosso, eles aumentaram. O Pai Nosso, que já é grande, ficou imenso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Cremos em ti, Senhor. Aí vem, fala, até chegar. Venha a nós o teu reino. Aí fala. Gente, é muita palavra. Só serve para uma pessoa que não sabe orar mesmo. Não é verdade? O melhor é você usar as suas palavras. E mais, saber pedir aquilo que é correto, aquilo que é possível o Pai lhe conceder, aquilo que Ele sabe que você precisa. Eu já disse, coragem, resignação, não é? Paciência. Isso é que a gente tem que pedir, porque a nossa dor que está determinada, não existe pré-determinação, existe uma programação dentro das nossas necessidades. Elas podem ser modificadas, mas não adianta a gente orar, porque se o Pai achar que a gente vai ter que passar por aquilo, a gente vai passar. Mas a gente tem que pedir coragem e resignação. Aí, olha, reuniões espíritas. Aonde quer que se encontrem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, eu com elas estarei. Aí, no prefácio, antes da prece, ele diz assim,
Estarem reunidas em nome de Jesus, 2 ou 3 ou mais pessoas, não quer dizer que basta se achem materialmente juntas, porque às vezes estão 3 pessoas reunidas em nome de Deus, mas cada uma está pensando numa coisa diferente. Não é possível. A pessoa entra na igreja, entra no centro espírita, está aí sentado, em vez de prestar atenção no que a pessoa está falando, está pensando, e amanhã eu tenho que acordar cedo, porque eu tenho que passar ainda no sapateiro. Não adiantou nada vir à casa espírita, está entendendo? Então, essas preces estão todas muito lindas, se vocês tiverem curiosidade, leiam. Mas eu, Sônia Brandão, não tenho nada contra, mas acho que algumas são muito longas, principalmente essa extensão do Pai Nosso, né, que tornou muito maior. Mas para quem se sente incapaz de proferir boas palavras, são muitas. Olha, tem preces por aquele mesmo que ora, tem prece ao anjo guardião e muitas outras. Para afastar maus espíritos, para pedir a corrigenda de um defeito. Às vezes a gente reconhece o nosso defeito, mas não tem coragem de se modificar e pede força para acabar com aquele defeito. Para pedir força de resistir a uma tentação, ação de graças pela vitória alcançada sobre uma tentação, para pedir um conselho. Às vezes, a gente não sabe o que vai fazer. Eu me lembro que eu era menina, eu ia lá no Centro Amaral Ornelas, aí, quando acabava a reunião, os médiuns vinham dar passe nas pessoas que estavam sentadas. Aí, quem estava na primeira fila levantava, os outros iam passando para frente. Eu estava sentadinha ali na frente, eu fui cheia de dúvida, eu estava numa dúvida na minha vida, se eu fazia isso, se fazia aquilo, mas eu não falei com ninguém, nem com a minha mãe, nem com o professor Ramiro Gama, com ninguém. Fiquei lá orando, e o professor Ramiro Gama me dando um passe. Quando ele acabou, ele disse assim, olha, o Bezerra mandou te dizer que de hora em hora Deus melhora. O que ele quis dizer? Confia, confia. Eu ia ser inspirada para seguir qual caminho eu deveria seguir. Ação de graças por um favor obtido, nas aflições da vida, ato de submissão e resignação, porque às vezes eu acho que a gente devia sempre rezar, sempre para agradecer a Deus, sempre para louvar a grandeza dele e da obra dele, porque há pessoas que passam pelo mar, moram lá na Zona Sul, entram em casa de manhã, entra em casa de noite, sai de manhã para o trabalho, não olha para o mar. Agora, a gente que mora aqui na Zona Norte, quando a gente chega lá, o mar, tão lindo. E o cara mora lá, nem olha. E nós que vivemos, eu, pelo menos no condomínio onde eu moro, é cheio de árvores, cheio de pássaros. Eu escuto tantos pássaros cantar, eu olho tantas flores lindas. E aí eu sinto vontade de louvar a Deus por tantas coisas bonitas que Ele fez. A obra do Pai é grandiosa. As montanhas, as areias do deserto, né? As árvores belíssimas, as flores, os animais, cada um mais lindo que o outro. Temos que louvar a obra de Deus, grandiosa. Você orar só para louvar a obra de Deus, você está fazendo um benefício enorme para você, você não imagina. Diante de um perigo iminente, aí você está num perigo iminente, você tem que morrer naquele troço, e você vai morrer mesmo. Você orou para quê? Porque na hora da passagem você vai ser amparada por um espírito bom. Você não vai fazer a passagem assim abruptamente. Algum espírito bom vai te amparar, algum espírito amigo, algum espírito que já foi teu parente em outra encarnação. Por alguém que tem aflição, ação de graças por um benefício concedido a outrem. Eu gosto muito das preces que a gente faz pelos outros. Por uma criança que acaba de nascer, foi a minha tia fez para mim. Aí, preces pelos que já não são da terra, por alguém que acaba de morrer, por um agonizante, foi essa que eu fiz para ela, do agonizante. Deixa eu ver mais. Mas eu não vou ler essas preces todas para vocês, né? Pelas pessoas a quem tivemos afeição, lembrar os nossos antepassados que já desencarnaram, pedir a Deus que eles tenham seguido um bom caminho, que tenham sido esclarecidos lá na espiritualidade, se já eram bons, que melhorem mais ainda, pelas almas sofredoras que pedem preces, por um inimigo que morreu, temos que pedir que Deus o perdoe, por um criminoso, por um suicida,
pelos espíritos penitentes, pelos espíritos endurecidos, pelos doentes, pelos obsidiados, e por aí vai, gente. Muitas preces, muitas são lindas, mas que eu não iria ler todas aqui, né? Vocês podem, por curiosidade, ler em casa. Bom, tem uma nota explicativa aqui. Mas não convém que eu leia isso agora. Vocês podem ler em casa, espero que tenham uma boa leitura, porque o capítulo é muito grande mesmo. Mas eu espero que vocês tenham entendido que o valor da prece é pedir menos, agradecer mais, e na hora de pedir, saber o que vai pedir, né? Fiquem com Deus.